Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula, iremos falar sobre vozes verbais. O objetivo desta aula, é entender o que são vozes verbais, o conceito de vozes verbais, identificar os tipos, classificar, que é ativa, passiva, reflexiva e pronominal, aplicar transformações simples de voz verbal e também praticar por meio dos exercícios, tá? Seguindo a sequência. Primeiro, então, vamos analisar aí o que são vozes verbais. Gente, vozes verbais é o que? A relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Então, as vozes verbais, elas estão centradas no sujeito e a ação expressa pelo verbo. Sujeito, verbo, como que eles vão se comportar. Dependendo de como eles se comportam, mostra se o sujeito ele pratica, se o sujeito ele recebe, ou se o sujeito participa da ação, ou se ele pratica e recebe ao mesmo tempo. Vai depender de caso a caso. Então, agora a gente vai para o tópico 2, que é tipos de vozes verbais. Nós temos alguns tipos de vozes verbais. E vamos começar com a mais simples, que é a voz ativa. Ela revisa as ideias anteriormente já trabalhadas aqui no curso, porque a gente vai classificar essa oração, essa frase, de acordo com aquilo que a gente já entendeu sobre transitividade do verbo. Então, mas vamos lá, o que é voz ativa? É quando o sujeito pratica a ação. Olha que fácil, e direto e reto. O sujeito simplesmente pratica a ação. Exemplo, em azul aí. O aluno fez o trabalho. Gente, vamos classificar. Quem é o sujeito? O aluno. O verbo fez. Qual é? O verbo ele é o quê? Transitivo? Ele é transitivo direto ou indireto? Ele é verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele não exige uma preposição no complemento dele. E quem é o complemento desse verbo transitivo direto? O trabalho, que é o objeto direto. Simples assim. Agora vamos fazer uma análise mais profunda. O aluno é quem? Sujeito agente. Eu grifei de vermelho porque a gente vai precisar dessa ideia de agente. Agente que age, que atua na situação. Então, observa e guarda essa informação para o próximo slide. Ó. Agora, o que nós temos de novidade aqui quando a gente trabalha partes por partes de uma oração, de uma sentença, de uma frase? É porque nós temos aqui agora a voz passiva e ela vai trazer junto a ela alguns conceitos novos. E o que acontece? Agora, na voz passiva, uma oração, o sujeito recebe a ação. Numa oração, o sujeito recebe a ação. Então, olha só, o trabalho foi feito pelo aluno. Bom, se o sujeito recebe a ação, isso significa... Agora, olha aí, vamos analisar de maneira nua e crua, isoladamente. Quem é o sujeito? O trabalho. Só que aí ele vai ser sujeito paciente. Por quê? Porque ele vai sofrer uma ação de quem? Do agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Pelo aluno. Por que pelo aluno é agente da passiva? Porque ele vai agir no sujeito que é passivo, no sujeito que é paciente. Quem é o sujeito paciente? O trabalho. Então, pelo aluno vai agir em cima do trabalho. Outra forma muito interessante de você perceber que uma oração é voz passiva. Olha sempre primeiro o verbo. No caso, foi feito. Nós temos dois verbos, o que vai formar uma locução verbal. Todas as vezes que você encontrar uma locução verbal, é porque a oração ela está na forma o quê? Ela está na forma da voz passiva. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui no próximo slide. Porque a gente vai analisar dois tipos de passiva, a analítica e a sintética. A analítica, eu já dei o exemplo anteriormente no slide anterior. Como é que é a estrutura? Vai ser uma locução verbal que vai ter o verbo ser, sempre o ser. Por isso que eu destaquei de vermelho, ser, junto com o particípio do verbo principal. O verbo principal vai estar no particípio. Então, vamos para o exemplo aí. O trabalho foi feito. Foi feito. Foi é o verbo ser no pretérito do passado, no pretérito perfeito, porque já aconteceu no passado. Feito.
Feito é o verbo principal, que nomeia o verbo auxiliar foi. E, bom, e aí feito, perceba que ele está no particípio. Então, toda vez que receitinha de bolo, urgente, receitinha de bolo. Todas as vezes que você quer saber se uma oração está na voz passiva, é só você observar o verbo. Se tiver uma locução verbal, ser mais o verbo principal no particípio, batata, voz passiva, tá? Tá na voz passiva. Aí nós temos uma outra situação de voz passiva, que é a sintética. Tá vendo que começa com S, né? Sintética. Então ela vai estar sempre acompanhada de um outro pacotinho que também começa com a letra S, que é o pronome si. Que aí ele vai ser uma partícula apassivadora. Então quando cair numa prova, partícula apassivadora é o caso de voz passiva, em que o pronome ele vai acompanhar o verbo e vai ser uma passiva sintética. Por exemplo, fez-se o trabalho. Fez é o verbo junto com a partícula se, que vai ser a passivadora, o trabalho, certo? Fez-se o trabalho. Próxima. Agora nós temos outro tipo de voz, que é a voz reflexiva, de voz verbal, né? Que é a voz reflexiva. A voz reflexiva, eu gosto de fazer uma analogia com o espelho, mas é só para te ajudar a relembrar, para que seja uma remissiva para você quando aparecer o que é voz reflexiva. Pensa no espelho. Porque o espelho eu faço uma analogia abstrata, tá, gente? É uma ação e reação sua consigo mesma. É você se olhando, se observando e tendo respostas àquilo que você está observando frente ao espelho. Aqui é a mesma coisa. O sujeito, ele vai praticar a ação de olhar, por exemplo, para o espelho, ele vai receber de volta essa ação de ser olhado. Ele olha e é visto ao mesmo tempo. Então, por que eu estou fazendo uma analogia com o espelho? Porque o espelho é um clássico exemplo de reflexo. Você se olha, é um reflexo de si mesmo. Porque você pratica a ação e você, ao mesmo tempo, simultaneamente recebe essa ação. Então, resumindo, voz reflexiva é o sujeito que ele está praticando e ele está recebendo a ação ao mesmo tempo. Um exemplo muito bom. Maria feriu-se. Maria, ela feriu e ela sofreu as consequências dessa ação. Ela feriu-se, tá? Então, ela tanto praticou quanto ela mesma sofreu essa ação. Ela feriu-se, ela foi ferida, ela foi machucada por si mesma. Agora nós temos um outro ponto, que é o 2.4, um outro tipo de voz verbal, que é a voz reflexiva recíproca. Aí você pensa assim, o que é recíproca? Recíproca não é reciprocidade? Para ter reciprocidade, o outro, você não tem que ter pelo menos mais uma pessoa com você, ou de duas a partir de duas pessoas para que se tenha uma reciprocidade? Reciprocidade não é algo individual, sozinho. A reciprocidade não é você com você mesma, como na anterior. A reciprocidade é você com alguém. Pode ser a partir, então, de duas pessoas, para se ter reciprocidade. Eu dou e recebo algo de volta, de um outro alguém. Então, a voz reflexiva recíproca é quando dois ou mais sujeitos praticam e recebem a ação mutuamente. Então, à medida que eu estou praticando, eu estou recebendo e está acontecendo tudo ao mesmo tempo, eu com outra pessoa, uma ação, né? Exemplo, os amigos abraçaram-se. Os amigos, pelo plural, já se percebe que é mais de uma pessoa. Então, que são amigos, pelo menos duas pessoas que estão aqui. Um abraça o outro, um é abraçado pelo outro, e isso está acontecendo tudo simultaneamente, mutuamente. Ou seja, um abraçou o outro. Agora nós temos voz pronominal. Atenção um pouquinho, porque ela é um pouco, aqui precisa de mais atenção, mais cuidado. Uso do verbo acompanhado de pronome. Então, é aqueles casos que precisa de atenção, tá, gente? Porque é uma aula só para isso. São verbos que acompanham, são verbos que são acompanhados de pronomes sem valor reflexivo. Não é igual a voz reflexiva,
que é você praticar e receber a ação disso ao mesmo tempo. Mas é apenas uma forma fixa. Ó, eu vou parar a aula por aqui, para não ficar muito extensa, e na próxima aula a gente continua. Tchau, tchau e até mais. Até mais.